Gente querida, estou de volta com mais um ponto em questão. Hoje vou falar de uma coisa que me é muito cara e pela qual eu, digamos assim, vivo em função. Tudo que eu faço tem a ver com isso, criança. E hoje o tema é criança, ser integral. E eu estava pensando sobre isso semana passada. E aí eu postei um daquele passando para lembrar. Olha só, passando para lembrar que a criança é um ser integral. Ela não é propriedade dos seus educadores, sejam eles parentais, sejam eles institucionais. Mas isso é muito difícil a gente compreender, né? É difícil porque toda a estrutura cognitiva, epistemológica, ontológica, social, política, econômica, diz o contrário. E aí, claro, vai dando uma confusão, né? Mas olha só, é um assunto que eu assim, queria ser o Winnicott para tratar dele com a maior elegância, sabe? Porque o Winnicott, aquele psicanalista, médico inglês, ele fala sobre crianças, mas ele tem uma postura tão linda que ele diz assim: desculpa, mães, eu posso falar, mas eu nunca saberei o que vocês realmente passam. E eu acho isso de uma elegância quando a gente vai tratar de assuntos de relacionamentos, sejam eles de relacionamentos parentais, né, ou de relacionamentos institucionais, porque, gente, ninguém tá na pele do outro, né? Então a gente tem que desenvolver uma certa empatia ao falar. E eu sou meio troglodita, queria ser mais winnicottiana nesse sentido. Por isso hoje eu estou cercada de alguns autores que me são caros e também, deixa eu pegar aqui, e também, coloquei um ventilador, tão calor, de uma querida aqui de Juiz de Fora, Carolina Duarte. Eu fiquei de falar sobre a tese dela, recém-defendida, aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, no Departamento de Ciências da Religião. Porém, durante as noites sagradas, mas eu não tive fôlego para entrar na tese dela com delicadeza e trazer elementos. Mas, agora esse ano, eu vou trazê-la várias vezes, vale a pena. Então, antes de tudo, eu quero trazer um prólogo. Claro, esse campo que eu vou falar hoje tem a ver com o meu modo de pensar a antroposofia, que eu chamo de antroposofia da imanência, e do meu modo de pensar a pedagogia Waldorf, que eu chamo de educação steineriana. E são esses componentes, digamos assim, estão na base do currículo desse curso que a gente vai começar agora, dia 5 de fevereiro. Por isso, eu vou trazer um prólogo a partir de Rudolf Steiner. Quero mostrar para vocês aqui o livro. Aqui está a tradução da Dona Crista. Aí eu pego o alemão, olho, pego outras traduções e componho uma. Por quê? Porque as palavras têm uma carga muito grande. Uma virgulazinha dá uma ênfase. E eu tenho reparado, a partir dessa citação central no pensamento educativo steineriano, que os modos de se apropriar disso têm sido usados, como arma contra o educador, 2, como aparelho na criança, e eu não quero nada disso. Por isso, a maior delicadeza também de encontrar as palavras para trazer essa citação de Rudolf Steiner, 1923, um ano que ele brilhou, eu acho, né? Um ano do topo da sua maturidade, 2 anos antes da morte, depois de já ter visto, desde 1919, tudo que aconteceu com a escola Waldorf, e já começar a colocar algumas questões, né? Que ele percebia. Por quê? Porque é assim, a vida é assim. Então, vou trazer essa citação dele.
Para quem tem esse livro com a tradução da Dona Crista, é na página 123. Olha só. Não há, basicamente, em nenhum nível, outra educação que não seja autoeducação. Toda educação é autoeducação. Afirmação categórica de Rudolf Steiner. E nós, olha lá, como educadores e professores, e aí eu acrescento, sejam parentais, sejam institucionais, somos, e nós, adultos, somos, em realidade, somente o entorno da criança se autoeducando. E, na tradução da Dona Crista, o entorno da criança, o derredor, ela fala, o derredor da criança educando-se a si própria. A criança se autoeduca. Devemos criar, aí o conselho do Dr. Rudolf Steiner, devemos criar o mais propício ambiente para que a criança eduque-se junto a nós, e não por nós, junto a nós, da maneira como ela precisa educar-se por meio do seu destino interior. Gente, pronto, acabou, não preciso falar mais nada. Aí mora o perigo, né? Porque eu tenho visto autoeducação sendo usado como arma para massacrar o professor, a mãe, o pai, a família. Não adianta, gente, massacrar. Não adianta. Disputa, né, de autoeducação. Se há disputa de autoeducação, a minha autoeducação é melhor que a sua. Não é autoeducação, né, gente? Ai, meu Deus. Bem, enfim, eu só quero dizer o seguinte. É uma bagunça. É um campo minado. É difícil de adentrar esse campo sem melindrar alguém, não é? Mas a gente tem que fazer isso. Porque o que está em risco? Está em risco nós nos tornarmos fascistas em relação à criança. Agora que o fascismo está em moda e que todas as relações ficam cada vez mais endurecidas, e a gente já tem uma tendência autoritária na relação com as crianças, exacerbar isso é um pulinho pititinho que precisa, não é? Muito bem, então vamos lá. Olha lá, gente, é delicado, tá bom? Sem ficar assim, milindrado. Vamos pensar sobre isso. Olha só. Eu vou trazer agora uma epígrafe que eu peguei da Carolina Duarte, do Gerando. Carolina é uma doula, psicóloga, doutora em ciências da religião, mestre em ciências da religião, e assim, uma delicadeza no trato aqui com a questão das relações entre si mesmo e o outro. Ela está falando sobre cuidado. A tese dela, vou ler o título. A cultura do cuidado, narrativas de reencantamento do mundo. Muito bem, então eu vou ler um epígrafe que eu tirei dela lá, tá bom? Ela diz assim, cuidado tem um quê de relação e de amor. Então ela já colocou no âmbito do cuidado a questão da relação. Vamos em frente. É algo que partindo de si, isso é muito importante sublinhar, partindo de si. Então, o cuidado parte da onde? De si mesmo, do cuidado de si mesmo. Seguimos com o texto de Carolina Duarte. Inclui a integralidade do outro. A integralidade do outro. Integralidade do outro. Ok? E tem, olha que lindo isso, um quê de silêncio, de algo que não se fala, mas que se faz e que se percebe. Ai, é lindo demais esse texto
e aponta para questões muito importantes. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu acho assim super interessante na questão do conhecimento. Há muitos anos, esse pequeno livro da série Criança Querida, editada pela Monte Azul, a Associação Comunitária Monte Azul é um lugar, digamos assim, pioneiro na produção de um pensamento vivo localizado, de uma antroposofia da imanência, de uma educação steineriana, da cor da terra onde pisa, né? Então, assim, esse livro da Renate Keller. E aí, uma vez, eu estava pensando sobre essas questões do cuidado, né? Para aquelas palestras que eu dou, gestos que cuidam, para essas coisas que eu vivo tagarelando por aí pelo mundo. E aí, eu me lembrei de uma foto que me impactou. Logo que a primeira vez, acho que isso aqui é 1980 e poucos, 90. Ah, não, olha só, 2002. E aí, eu olhei para essa foto e caiu toda uma ficha da questão da relação do adulto com a criança. Essa foto é essa daqui, não sei se dá para vocês verem. Essa cuidadora de uma creche diante de um bebezinho que deve ter cerca de 1 ano. E as mãozinhas dela, vocês estão reparando as mãos delas assim? Aguardando o tempo do bebê que está tentando tirar o sapatinho. Compreendeu isso? E essa foto, ela me impactou de um tanto, que já faz quase 20 anos, e eu ainda sinto a mesma sensação que eu tive quando eu abri o livro e me deparei com essa foto. Na relação com a criança, quantas vezes a gente faz esse gesto? Aliás, na relação com tudo, mas vamos nos limitar à criança hoje. Esse gesto do aguardar o tempo do outro. E aí pronto, eu quando falo isso já vem a ficha da culpa. Pronto, ai, a culpa. Ai. Por isso que a gente, ao invés de ficar só na normatização, só na culpa, só no dever ser, a gente tem que pesquisar as bases disso. O que me leva a não fazer esse gesto de aguardar o tempo da criança? Aí a gente vai começar a perceber que essa conta não fecha. E que, ao invés de me sentir culpada por isso, eu tenho que me mobilizar para transformar o mundo que me obriga a fazer isso. Certo? Muito bem, eu vou devagarinho também. Eu vou devagarinho. Olha, um avião. Aqui é raríssimo. Tem um pequeno aeroporto aqui pertinho de casa. De vez em quando um pequeno avião pousa, mas é muito raro. Olha só. Eu vou ler uma outra citação da Carolina Duarte, porque eu acho que aqui nessa citação tem pistas para a gente ir pesquisando essa questão de aguardar o tempo do outro, da integralidade do outro, e nesse caso que a gente está falando, esse outro é a criança. E ela diz assim, a Carolina: o sentido do cuidado carrega uma estrutura, um equilíbrio, um caminho. Carrega uma espiritualidade sutil. Adorei isso, viu, Carolina? Se você estiver por aí. Uma espiritualidade sutil, ligada à percepção da vida, do desenrolar da vida, um sentido de continuidade. O cuidado... pulei um pedacinho. De algo que não está pronto e que precisa de sustentação, adubo e alimento cotidianos. O cuidado, diz Carolina Duarte, é um ato corriqueiro, um gesto, um movimento.
Vamos pensar sobre essas palavras que apareceram nesse parágrafo da tese da Carolina sobre a questão do cuidado. Primeiro, a palavra estrutura. A estrutura que nós... Claro, a gente aqui tem meia hora para apontar os caminhos de pesquisa. Essa que é a questão dos pontos em questão. Para a gente pensar alto, para gente apontar, né? E não para solucionar. A gente está pesquisando. Então, esses pontos são pontos de pesquisa. Então, olha só, estrutura. Vamos pegar só esse episódio dessa foto. Que estruturas estão por detrás da nossa composição de tempo? Quando eu chego para uma criança e falo, rápido, rápido, vamos para a escola, vamos. O que tudo isso tem de estrutura? Quando eu tô tão esgotada, que eu, ao invés de fazer assim para esperar o bebê, no tempo dele, eu arranco a roupa do bebê. Compreende? Arranco, pensando em outra coisa, às vezes me chateando, às vezes sobrecarregada. Que estruturas estão por trás disso? Então, a gente tem que começar a fazer, no dizer lá de Foucault, uma arqueologia e uma genealogia, para perceber que aquilo que eu faço com o meu bebê é estruturado social, política e economicamente, né? Que para eu conseguir fazer assim na frente do bebê, eu preciso de uma estrutura social imensa, imensa. E quem tem? E quem tem? Aí, pronto, pego o bebê, escolho uma pedagogia, faço um arroxo no meu orçamento para investir numa escola que minimamente me tira um pouco da sensação de que minha criança está sendo... nem sei falar palavras, nem quero falar palavras. Coloca essa criança numa escola que tem uma concepção teórica, que acolhe. E aí, o que acontece comigo? Sou culpada da estrutura, sou culpada através do discurso escolar de toda uma carga estrutural social. Não, gente, olha só, professoras queridas, famílias queridas, nós estamos do mesmo lado, que é o lado da criança. A família não pode ser penalizada por uma estrutura social complexa, macabra, que é a estrutura de tempo, de sobrevivência que a gente tem que dedicar para conseguir tentar ter o mínimo. Gente, é tão complexo isso. Vamos parar de nos culpar umas às outras, não é? Eu falo tudo no feminino, porque essa história, gente, tem que acabar de falar tudo no masculino. Vamos em frente. Olha só, eu vou pegar um outro livro aqui. Esse livro também, sabe, quando começou o Instituto Alana, eu fazia parte, a gente tinha regionais, e eu era a pessoa da regional de Minas Gerais. Isso não é muito... anos 2010, 2009, 2000... não me lembro, mas é por aí. E aí, tinha esses livros. Hoje eu acho que são todos digitais, mas esse aqui tá no site da Alana, pelo menos a última vez que eu olhei ainda estava. E é um livro que eu já trabalhei muito com ele, em palestras, em cursos, já trabalhei demais. E aí, eu fui para pegar uma citação e caiu na minha mão uma coisa que eu fazia antigamente. Quando eu dava palestra, eu fazia umas plaquinhas assim, emergência. E aí eu peguei, olha, fatiei um artigo de um escritor chamado Ralph Hickley, que tem um manifesto que diz assim, aos que podem salvar o mundo, 2009. E aí eu ia falando essas coisas assim, vociferando, mas não é isso que eu vou fazer aqui mesmo. Eu estou mostrando que o assunto já tem muitos anos e a gente já melhorou muito. E aí eu quero trazer uma coisinha para a gente olhar para essa criança de modo mais poético.
Esse é um livro ótimo de referência. Conta uns casinhos, tem umas coisas. E aí tem um autor que eu amo, que vocês sabem, que é o Gaston Bachelard. E ela vai citar aqui. Consideremos que o filósofo francês Gaston Bachelard ensina quando chama de contemplação primordial o ato de sonhar acordado. Estou falando do tempo também. As crianças são especialistas em contemplar e sonhar acordados. Aí imagina aquela criança ser integral, que vai se educar nesse propício ambiente que nós, adultos, estamos, através da nossa autoeducação, propiciando. E aí, a figurinha tá ali, sonhando acordado, né, gente? Como é que diz o Bachelard? Na verdade, não está sonhando acordado, está contemplando primordialmente. E a gente pega e arranca essa criança, ela até diz assim, bem, não vou ler, ela arranca essa criança, a gente arranca essa criança desse lugar, por quê? Porque o modo de encarar a criança para nós, ele é subjetivado por forças que a gente nem percebe. Uma dessas forças que a gente pode olhar é uma antropologia negativa. O que significa isso? Significa que quando a gente pensa na criança, a gente pensa nela em falta, que ela precisa se tornar outra coisa além dela. Toda criança que existe, real, é menos do que a criança ideal de alguém. Isso é de uma tristeza, isso é de uma indignidade. Eu tenho que olhar para aquela criança real e dizer, ela é um ser integral. Ela não é menos do que ela deveria ser. Mas quando eu tenho como suporte filosófico, antropológico, uma antropologia negativa que diz que se não tiver uma educação de cima para baixo, aquela criança vai se tornar um animal. É assim que pensa a antropologia negativa. Mas o que diz aqui, em 1923, e ele e outros 1000 autores, que eu vou trazer outro agora, esses autores que têm uma antropologia positiva, ou seja, acredita que o ser humano é legal. O ser humano é legal, né? E aí a gente tem que apoiar ele, tornar-se cada vez mais legal, ultrapassar suas questões no apoio que a gente dá enquanto ele cresce. Bem, então, olha só, essa antropologia negativa, ela tá baseada em toda a nossa concepção de educação. O ensino se baseia numa antropologia negativa. Por quê? Porque o aluno sem luz precisa receber a luz de alguém. Só que lá, na questão da autoeducação, esse alguém aqui, se não tiver luz, como é que vai espalhar essa luz, não é? Então fica uma coisa complexa. Vamos em frente. Olha só. Quero dar um intervalinho aqui para falar de 2 desafios dessa live. Primeiro, falar sem moralizar. Toda hora o meu pensamento é quebrado porque eu digo, pá, moralizei. Pá, moralizei. A gente ainda não aprendeu e precisa aprender a fazer uma narrativa, a compor um pensamento